Conversar agora com a nossa audiência aqui na cidade de São Paulo, também no estado de São Paulo. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo propôs hoje redução dos salários e da verba de gabinete em 30%. Os vereadores ganham subsídio, nome oficial, né, para esses rendimentos, de R$ 18.991, R$ 19 mil. A casa também propôs cortes de 20% nos salários dos ocupantes de cargos de comissão. O projeto será incluído na pauta de amanhã por meio do plenário virtual. O objetivo é direcionar a verba para ações contra o coronavírus. E segundo a casa, a economia será de 31,4 milhões de reais até dezembro. Tem outro caso aqui também que aparece aqui para mim na minha tela. A mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo, da Lesp, apresentou nessa quarta um plano de corte de gastos que deve gerar uma economia de 320 milhões de reais. O valor, que equivale a 1/4 do orçamento, deve ser investido em ações de combate, evidentemente, ao coronavírus. Já passou da hora, né, Augusto Nunes, deputados, vereadores, de repassarem parte do seu salário, né? Já era a hora, afinal de contas são agentes públicos, são entes públicos, né, para o combate ao coronavírus. Sem a menor dúvida, é um bom sinal, porque sentiram a pressão popular, né? E porque só os empregados os trabalhadores da iniciativa privada têm de pagar essa conta. Então, não importa se as pessoas achem a quantia relevante ou não, se defendem um corte maior ou menor, mas é um começo. É um começo. O Brasil não vai mudar da noite para o dia. Então o brasileiro é muito apressado aí nesse sentido. Né? Não, é só 20 e tal. Pela primeira vez está acontecendo. Está acontecendo pela pressão popular. Os políticos são muito sensíveis, sobretudo quando se aproxima uma eleição. São muito sensíveis a manifestações de desagrado, a manifestações de entusiasmo. Eles sabem captar a voz do povo. Então, o que a gente precisa é se manifestar o tempo inteiro e não perder, como vive lembrando Zé, a capacidade de indignação. Tá? Então, a gente cobrou, já deram uma parte. Aí a gente vai cobrar mais, porque é preciso acabar com os abusos para sempre. Em tempos de pandemia, você tem de, pelo menos, suspender os abusos. Aí você mostra que eles são perfeitamente passíveis de corte e aí elimina definitivamente. Perfeito. Lembrando, né, que esse é um projeto, no caso aqui da Câmara Municipal, um projeto que foi apresentado e que ainda vai passar pelo crivo, né, pelo tal plenário virtual. Afinal de contas, os vereadores não estão presencialmente trabalhando por conta do coronavírus. Seguindo no tema, eu ainda quero continuar aqui, meu caro José Maria Trindade. Eu falava que a Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo propôs redução do salário e da verba de gabinete em 30%. O valor, né, dos rendimentos, esse subsídio é de R$ 19 mil, R$ 18.991, eu estou arredondando aqui. E também a mesa diretora da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo apresentou um plano de corte de gastos que geraria uma economia de 320 milhões de reais. Quero te ouvir, mas reafirmo aquilo que eu disse quando eu passei aqui a palavra para o Augusto Nunes. Os deputados, os vereadores têm verbas muito grandes nos seus gabinetes. Zé, você que conhece Brasília como ninguém aí há décadas, sabe que tem inclusive gabinete de liderança, gabinete de secretarias e por aí vai, que tem gastos absurdos. E esses gastos, evidentemente, já estão previstos no orçamento, só que estão congelados, estão parados. Para onde é que tem que ir? Tem que ir no combate ao coronavírus. Exatamente. Silvio, olha, eu vou te contar uma história aqui. Se todos os funcionários da Câmara e do Senado forem um dia trabalhar, você sabe o que acontece? Uma tragédia. Não cabe todo mundo no prédio do Congresso Nacional. 70 funcionários em um gabinete parlamentar não dá para entrar, né? Mas todos eles recebem o salário. E é uma dinheirama
Muitos chamam aquele prédio ali da Câmara dos Deputados, amarelado, de Serra Pelada. É Serra Pelada, o local de extrair ouro. Eu costumo brincar aqui de mostrar o orçamento. O orçamento é o mapa dos gastos públicos a cada ano. Vamos mostrar aqui o orçamento 2020. O orçamento 2020 é de 3 trilhões e 800 bilhões de reais. 3 trilhões. Aí já de cara, já está lá no orçamento um gasto de 1 trilhão e 900 bilhões, ou seja, cerca de 40%, com o serviço da dívida. Agora veja bem, 1 trilhão de reais, 1 trilhão 600 bilhões para a folha de pagamento, aliás, para a Previdência, e 400 bilhões para a folha de pagamento do Serviço Público Federal do Executivo. Agora eu vou te dar um número aqui, Silvio, que a gente fala que está investindo 100 bilhões, 80 bilhões no combate ao coronavírus. A Câmara e o Senado têm um orçamento de quase 11 bilhões de reais em 2020. 11 bilhões de reais. Esse gasto em 85% a 90%, salário. São salários ali acima de 30, 35 mil reais. O salário mínimo da Câmara e do Senado é na faixa de 19 mil reais, ou seja, passou no concurso hoje, amanhã começa a ganhar 19 mil reais. É o local onde o policial é melhor pago, talvez no mundo. Um policial que recebe 35 mil reais, com os penduricalhos e tal. Alguns batem no teto de lá de 39 mil, os mais antigos que acumularam. É um absurdo, o orçamento é o retrato da desigualdade. Para você ter uma ideia, só o Supremo gasta 700 milhões de reais. Vamos para a Justiça, para não dizer que a gente fala só do Legislativo, porque constantemente estão dizendo que a gente só bate em deputado. Mas vamos lá, os gastos públicos. A Justiça do Trabalho gasta 18 bilhões de reais, vai gastar em 2020. A Justiça Federal, 11 bilhões, a Justiça Eleitoral, 7 bilhões de reais. Silvio, se eu ficar aqui descrevendo o orçamento, que é um tapa na nossa cara, porque é oficial, isso aí é o que será gasto. Eu vou repetir aqui, Congresso, quase 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais. Então, assim, isto é um tapa na cara. Está na hora de fazer a contribuição, esse é o momento. E ninguém fala em reduzir, fala em congelar salários, mas congelar pelo alto. Uma lei deveria, num momento assim, definir, a estabilidade está mantida, essa iguaria que só o servidor público tem, mas reduzir um salário máximo, né, de 5 mil reais, 10 mil reais por um tempo, né? Veja bem, o governo está pagando um salário extra de 600 reais e isso está sendo comemorado. Imagina 5, 6 mil reais com estabilidade, servidores públicos davam para viver por um tempo enquanto passa essa chuva e esse tsunami, né? Então é muito difícil lidar com isso, Silvio, porque os parlamentares e seus indicados acham que esse dinheiro é deles e que o mandato é uma peça acessória à sua vida, é como um carro, é como um apartamento que eles compraram, é deles, isso não é dinheiro público. Está no momento de repensar o Estado e esses exageros, né? Perfeito, Zé. Augusto, você tem um complemento, é isso? Tenho. Quando você começa a combater isso aí, você é acusado de não negociar politicamente, de não ter articulação política. Quando você vai para cima dessa turma. O Brasil, hoje está um caso histórico, só que mostra como é que é a cara do Brasil. Como foi, melhorou um pouco, mas ainda continua horrível, né? Vista por esse ângulo. A empresa pública criada para administrar a construção da ponte Rio-Niterói, a ponte foi inaugurada e ela continuou existindo por 12 anos, isso durante o regime militar. 12 anos. Então, a ponte estava lá, carro passando para cá, para lá, tudo certinho. E eles iam todo dia receber o dinheiro, né? Ou iam conversar, jogar baralho, qualquer coisa parecida. Aí, você tem em São Paulo uma instituição chamada Tribunal de Contas do Município, que é uma excrescência caríssima,
que no momento em que surge essa história de vamos cortar gastos aí, vamos eliminar inutilidades, eles somem. Eles somem. Você não tente localizar, porque eles já estão em quarentena aí, 200 anos eles são capazes de ficar para manter o salário. Então, por que não acaba com essas coisas? Por que a Câmara não aproveita esse surto de patriotismo, né, de decência, e acaba com isso aí? Porque no futuro eles pretendem ocupar uma das vagas pagas regiamente, salário ali de nababo, né, de sheik. Então existe isso. Num país que permite a existência de uma entidade que sobrevive ao término da sua função 12 anos, e onde existe um tribunal de contas do município, sendo que existe o Tribunal de Contas do Estado que funciona bem e que vigia todos os municípios, aí você vê, ele só não pode vigiar São Paulo, porque se pudesse, o Tribunal de Contas do Estado ia passar um pente fino do Tribunal de Contas do município, e poucos escapariam de uma punição exemplar.